Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal da Revista Oeste, canal novo na área, então já deixa seu like, se inscreva, deixando os créditos, pessoal, ao canal da Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no meio político. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo, bora para as últimas notícias e informações diretamente, pessoal, de Brasília. Negou parte dos pedidos da defesa de Jair Bolsonaro relacionados à perícia médica que vai avaliar o estado de saúde do ex-presidente depois da sua transferência para Papudinha. Moraes considerou ao menos 5 questionamentos dos advogados como irrelevantes, impertinentes ou protelatórios. Segundo o ministro, algumas perguntas extrapolavam o caráter técnico da avaliação ao tratar de temas jurídicos, como a possibilidade de prisão domiciliar. O ex-presidente cumpre pena de 27 anos em regime fechado. A perícia foi determinada para analisar se o quadro clínico é compatível com o cumprimento da pena no sistema prisional. A defesa teve o assistente técnico homologado, mas parte dos quesitos foi rejeitada. Com isso, a junta médica deverá responder apenas às perguntas consideradas objetivas e estritamente médicas que foram passadas ali pelo crivo do ministro Alexandre de Moraes. Na defesa de Jair Bolsonaro apresentou, salvo engano, 39 questionamentos. Nós, inclusive, pedimos acesso a essa lista, não conseguimos obter, mas o que nos chega, é que pelo menos 5 dessas perguntas, desses questionamentos, foram vetadas pelo ministro Alexandre de Moraes por considerar ali impertinentes ou protelatórias para o caso. E por que será que não tivemos acesso? Fica o questionamento também, porque nós queremos transparência, nós queremos justiça para o presidente Jair Bolsonaro, e naquela lista que eu disse no começo, do que há ministros no Supremo, e principalmente Alexandre de Moraes, que são vítimas, juízes, investigadores, carcereiros, diplomatas. Agora temos o assessor de imprensa para acalmar os ânimos da imprensa, o Fachin. Nós temos um médico agora também, o Alexandre de Moraes. Você, como defesa, pedir uma prisão humanitária pura e exclusivamente por causa de saúde, de comorbidades, de um período pós-operatório, já como é o presidente Bolsonaro, isso é questão jurídica e política. É uma tristeza que todos os dias nós tenhamos que estar aqui falando de Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes, e aí eu fico pensando naquelas pessoas que aplaudiram o discurso abjeto, do Alexandre de Moraes, na festa de formatura, sei lá o que era, que homem sem, nós poderíamos falar, um homem sem coração, um homem sem moral, um homem sem virtudes, mas é um homem que sequer respeita a Constituição. Por isso que essa coisa de código de conduta, e um homem desse nível, do nível da psicopatia de Alexandre de Moraes, vai respeitar algum código de conduta, Fachin? Paula. Diga, Piotr, ainda na semana passada o ministro Alexandre de Moraes determinou a transferência do ex-presidente da Superintendência da Polícia Federal. Agora, então, ele está cumprindo pena na Papudinha, uma cela mais ampla. Alguns aliados ali próximos a Jair Bolsonaro, inclusive a Michele Bolsonaro, considerou ali uma vitória possível essa transferência. Afinal de contas, as condições das instalações são um pouco melhores, ele tem mais espaço ali, inclusive para o banho de sol, para a realização das suas atividades, para receber fisioterapeutas e também médicos, mas a defesa, claro, segue insistindo no pedido de prisão domiciliar, e agora, então, essa junta médica vai se debruçar sobre esses questionamentos que foram endereçados à Polícia Federal. Paula, eu fui rever as perguntas, a gente não sabe exatamente quais são estas 5 perguntas que ele vetou.
incrível, né? O Alexandre de Moraes veta coisas assim, mas em todas as perguntas eu já as tinha visto antes, mas olhando aqui, eu acho que tem uma aqui porque em alguns momentos os médicos questionam que, dada a gravidade, o que é óbvio a situação, né? Dada a gravidade, diante daquilo, se ele mesmo estando na papudinha, ele teria condições de ser tratado dado o dado estado de saúde dele. Algumas desses questionamentos perpassam esse aspecto. É a única coisa que eu imagino aqui que o ministro poderia ter vetado. De novo, eu estou fazendo aqui uma concessão, apenas uma análise. Agora, essa pergunta, imaginando que fosse essa, por que essa pergunta seria irrazoável? Porque não está no ambiente carcerário comum. Não, tudo bem, mas ele não está numa prisão domiciliar e não está num lugar de atendimento, digamos, hospitalar, um atendimento extra, dada a condição grave dele. O fato é que também, em algum momento, eu não sei exatamente a estratégia dos advogados do ex-presidente, mas eu acho que eles deveriam vir mais a público para reclamar das condutas que acontecem hoje, ou que vêm do ministro Alexandre de Moraes. Vir a público, denunciar essa situação. Em algum momento, sabe, essas coisas precisam ser colocadas para o debate público. Porque... tudo bem, se eles estão imaginando que essa conversa um pouco mais reservada com o ministro, enfim, pode resultar em algum ganho, eu queria saber qual foi o ganho que eles tiveram desde o começo do caso lá no julgamento. Teve a pena mais alta, uma série de benefícios que poderia ter na condição de ex-presidente e alguém doente, como é a condição dele, também não me parecem. Qual é a estratégia desses advogados? Eu começo a me perguntar. Nós estamos falando de um caso aqui que é notoriamente de abuso e de não atendimento conforme se dá, por exemplo, ao presidente Collor. Ou seja, não tem esse entendimento comum, né? Não tem esse tipo de coisa, a isonomia do atendimento. E os advogados continuam insistindo nessa tese, vamos protocolar mais um aqui, mais um protocolo, mais um pedido. E o ministro Alexandre de Moraes está ignorando boa parte disso. Eu atribuo a inexistência de partidos de verdade a esse fenômeno que é tipicamente brasileiro e provoca efeitos profundamente negativos na vida nacional. Ocorrem fatos que contrariam a maioria do povo brasileiro e não há a reação que haveria em qualquer outro país. Então, eu só posso atribuir isso aí à inexistência de partidos organizados. Então, vou dar um exemplo histórico e voltar aos tempos atuais. O Getúlio Vargas cometeu suicídio porque ele julgou, num determinado momento, que a população acreditava nas mentiras difundidas pela chamada República do Galeão, formada por oficiais que eram antigetulistas, e como ele achou que seria convocado para depor sobre o caso com o qual ele não tinha nada com isso, ele não esteve envolvido em momento algum no atentado ao Carlos Lacerda, que acabou matando um major da aeronáutica, o Getúlio se matou por não saber, claro, que no dia seguinte, mais de 1 milhão de brasileiros sairiam às ruas, quebrariam todos os jornais antigetulistas, só foi poupada a redação da Última Hora, todas as outras redações foram empasteladas, e aí o Brasil descobriu que a maioria do povo brasileiro era getulista, tanto que o candidato do que o Getúlio apoiaria, o Juscelino Kubitschek, se elegeu, ganhou a eleição. E os que conseguiram induzir o Getúlio ao suicídio perderam a eleição. Agora, o povo brasileiro não entende que... Bem-vindo à equipe mais rápida. Sobre tudo. Eles ficam... Não, vamos decidir assim, perícia, não quero, não dou, vai ser preso desta maneira, quando ainda não explicaram o que nós estávamos debatendo agora há minutos. É isso que tinha que ser cobrado.
Dias Toffoli vai abrir a boca, tem que ter alguém por perto, qualquer jornalista independente. Espera um minuto. Por que o senhor está com esse caso aí que não deveria estar no Supremo? Por que o senhor está fazendo tanto esforço, né, para que um bandido escape da cadeia? Por que o senhor está escondendo provas? É o que a gente diria. Isso não precisa de muita coragem, não. Isso é de decência. Aqui ele ouviria essas perguntas formuladas educadamente. E por isso ele não vem aqui. Agora não. Parece que não pode falar nada com o ministro Moraes, porque ele salvou a democracia. Ele está aí, o Brasil, a democracia brasileira, deve a sua existência a um sábio que faz uma loucura por dia, tem uma manifestação de maluquice pelo menos uma vez por semana, estou sendo brando, e ainda age como dono do Brasil quando há um caso a explicar. A mulher do ministro ganhou milhões, e portanto o ministro também, para defender um culpado juramentado. Esse é o caso importante. E o povo não reage a isso. Pessoal, Trump mira a Groenlândia e diz que não se sente mais obrigado a pensar puramente na paz. Norte-americano alega que é preciso agir em prol no que é necessário para garantir o futuro da América. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em uma carta ao primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, que não se sente mais obrigado a pensar puramente na paz, após não ter sido agraciado com o Prêmio Nobel da Paz de 2025. Na mesma correspondência, o mandatário reforçou sua exigência de controle da Groenlândia, território autônomo pertencente ao Reino da Dinamarca, em meio a um impasse com países europeus sobre a soberania e a segurança da ilha ártica. Segundo o conteúdo da carta obtida pela agência Reuters, Trump escreveu que, diante da decisão norueguesa e da ausência do prêmio, agora pode pensar no que é bom e apropriado para os Estados Unidos da América. A mensagem foi uma resposta a uma comunicação anterior enviada por Støre e pelo presidente da Finlândia, Alexander Stubb, que questionava a imposição de tarifas pelos Estados Unidos a nações europeias que se recusam a permitir que Washington assuma o controle da Groenlândia. Støre externou a Reuters ter esclarecido a Trump que o Comitê Norueguês do Nobel é uma entidade independente sem vinculação direta com o governo da Noruega e que o país nórdico não controla a premiação. O Prêmio Nobel da Paz de 2025 foi concedido à líder da oposição venezuelana Maria Corina Machado, um evento que Trump recebeu com frustração, segundo relatos de publicações internacionais. Na semana anterior, Machado entregou simbolicamente sua medalha ao presidente americano em um encontro na Casa Branca, gesto que o Comitê Norueguês do Nobel destacou não alterar o status oficial do prêmio, que não pode ser transferido ou revogado. Na carta, Trump voltou a questionar a soberania dinamarquesa sobre a Groenlândia. Segundo ele, a Dinamarca não pode proteger essa terra da Rússia ou da China e por isso questionou por que o país teria direito de propriedade sobre o território. O presidente argumentou que sem controle completo da Groenlândia, o mundo não estaria seguro, conforme relato da mensagem. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Valeu!